E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não sabe ainda, meu nome é Pedro com 2 E's porque é artístico e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados da E3 de 2018, que foi o anúncio feito pela Capcom do remake do segundo game da série Resident Evil. Sim, Resident Evil 2 Remake foi anunciado pela Capcom na E3, tendo a sua data prevista para lançamento para o dia 25 de janeiro de 2019. Ou seja, o remake não está longe da gente e essa é a melhor parte. Jesus Christ. E por que eu tô tão empolgado assim? Primeiro eu queria garantir pra vocês que se você não é um fã da série, acredite, eu não sou o único que tô assim. Resident Evil 2, ele foi um dos games da franquia Resident Evil que mais consolidou a série no gênero de survival horror. Eu posso dizer pra vocês que se Resident Evil 3 fez o sucesso que fez, antes teve Resident Evil 2 para poder preparar todo o território, consolidando o que Resident Evil 1 já tinha de muito bom. E eu posso citar N fatores para poder concluir isso, mas os principais são basicamente as mecânicas de jogabilidade, que melhoraram muito em Resident Evil 2, os gráficos pré-renderizados, que na época estavam em alta para o estilo de survival horror. O Resident Evil 2 conseguiu trazer gráficos muito melhores que Resident Evil 1. Os puzzles eles eram muito mais orgânicos, muito mais inteligentes. Talvez não tão difíceis quanto os do primeiro game da série Resident Evil, mas ainda assim eles eram muito inovadores. E também as questões de sobrevivência. Você precisava economizar munição, você precisava saber quando atirar, quando você não ia atirar, quando você ia correr, quando você ia esquivar dos inimigos e tudo mais. No segundo game da série, a gente controla ou Leon ou então a Claire. Sim, são duas campanhas. Leon, ele é um policial, ele é um novato e ele está no seu primeiro dia de trabalho. Que ótima maneira de começar um trabalho, não? Até que a cidade de Raccoon City, a cidade de Raccoon City foi muito redundante isso, né? Mas enfim, Raccoon City começa a ser tomada pelos zumbis e Leon precisa começar a sobreviver. Enquanto Claire é uma universitária que está atrás do irmão dela, Chris Redfield. Sim, o protagonista do primeiro game da série. Ele está sumido em função dos eventos do primeiro game da série em si, né? E ela decide ir atrás do seu irmão e se depara com a cidade totalmente infestada de zumbis e se encontra com quem? Com Leon. Qual foi a grande sacada de Resident Evil 2 que, na minha opinião, o fez ser tão marcante? Na verdade, eu acho que esse é o fator primordial. As duas campanhas. A interação da Claire com o Leon é muito boa e você consegue viver isso muito bem porque o game te dá pontos de vista para você poder jogar. Por exemplo, se você está jogando com o Leon no cenário A, quando você termina o game, você pode jogar com a Claire no cenário B. E aí você vai ter uma ideia do que a Claire estava fazendo enquanto o Leon, sei lá, salvava a Ada, entende? E vice-versa, você pode jogar da maneira que você quiser e isso vai te dar perspectivas completamente diferentes. Mas é claro que a gente sabe que se tratando de Resident Evil, a gente fica um pouco meio inseguro atualmente, porque a Capcom ela é o tipo de desenvolvedora que às vezes ela dá uma escorregada. Como por exemplo em Resident Evil 6 teve muita ação e a gente não gostou nem um pouco disso. Qual é o medo que a gente tem? O medo que a gente tem é basicamente que Resident Evil 2 é um survival horror e ele não pode ser um game de ação. Resident Evil 2 Remake, ele não é só um remake, mas ele também é uma versão reimaginada do zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente agora vai ter novas formas de storytelling, que é basicamente novas cenas, a gente vai ter provavelmente novos diálogos, novas formas de interagir com os fatos históricos da franquia em si, novas áreas para a gente poder explorar, enfim, tudo foi refeito do zero, reimaginado, sem perder a essência segundo a própria Capcom. E por que é que eu tô tão seguro? Porque além da gente ter essas áreas novas e áreas reimaginadas, eu reparei que nas áreas
que a gente está habituado, né, que são as áreas clássicas da série, a gente tem muitos ambientes escuros. Isso me chamou a atenção porque dá pra ver que a Capcom ela tá empenhada em fazer um game de survival horror de fato, e isso é um fato muito positivo para um remake, porque ele não pode perder a essência. Provavelmente tem gente se perguntando, nossa, mas com as mecânicas atuais o game será que tá mais fácil? E por que eu acho que tem gente se perguntando isso? Porque é o seguinte, o game adotou o estilo de câmera de Resident Evil 4, ou seja, over and shoulder. Você vai ter a visão do personagem do ombro para cima. E isso a gente sabe que foi a partir daí que acabou por facilitar toda a franquia de Resident Evil, porque Resident Evil era muito conhecido pela sua jogabilidade mais travada. Isso de fato dificultava o jogo. Você precisava pensar muito quando você ia parar para atirar e tudo mais. E o Resident Evil 4 acabou meio que travando isso. É claro que aqui tá muito mais voltado para o Resident Evil 6 porque você consegue andar e atirar. Né? O Resident Evil 4 você ainda era meio travado. Mas assim, eu tô focando no Resident Evil 4 e vocês já vão entender o porquê. Eu não tô mais tão preocupado com isso porque, pelo que eu pude perceber, a primeira coisa que dá para ser vista é que os corredores estão muito estreitos. A câmera, ela te dá uma boa visibilidade do personagem, mas assim, é literalmente daqui para cima, do ombro para cima. E o corredor tá aqui. É muito estreito, então dificulta você dar algum tipo de drible pelos zumbis, entende? Você precisa enfrentá-los ou então achar alguma outra saída para poder passar por eles. Então isso me deixou um pouco mais tranquilo, porque a gente vai ter que usar a cabeça para poder passar de certas partes, né? Não só isso, eu reparei também que a munição ela tá escassa, ela não aparece com muita frequência. Eu não sei, é claro, em que dificuldade a pessoa estava jogando e tudo mais, mas assim, deu para perceber que a munição é um fator muito escasso. E para poder complementar ainda mais isso, a gente pode notar que os zumbis eles demoram muito a cair no chão. Isso é uma coisa muito boa, porque agora a gente tem uma fácil visão dos zumbis, né? Porque para quem não sabe, a câmera de Resident Evil 2 ela era posicionada em locais estratégicos de salas. Ou seja, você tinha a visão do personagem por completo, mas se a câmera não pegasse o que estava adiante, poderia ter um zumbi lá que você não ia ver, a não ser que você identificasse pelos sons. Mas aqui não, aqui a gente tem uma visão de frente, né? De tudo que está na nossa frente. E isso é claro que poderia facilitar o game. Mas pensando nisso, eles provavelmente, volto a dizer que eu não sei a dificuldade que eles estavam jogando na E3, mas deu para perceber que os zumbis eles são muito resistentes. Até mais resistentes do que os zumbis, por exemplo, do Resident Evil 2 original, jogado na dificuldade normal. Então isso é uma coisa que me chamou muito a atenção e eu acho interessante porque eles conseguiram adaptar a jogabilidade atual para o nível de dificuldade que a série Resident Evil precisa ter. E já aproveitando esse gancho que a gente começou a falar dos zumbis, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi a física do game. A física do game reage em tempo real, ou seja, você vai atirar num zumbi e ele vai reagir naquela hora. Vai para trás, se você atirar na perna e o tiro de fato for bem feito, é capaz dele cair. E se for na cabeça, é capaz de você conseguir matá-lo de uma vez. Isso é uma coisa muito interessante que já era para ter sido aderida em outros games da série Resident Evil. Mas finalmente resolveu aparecer aqui e isso é muito bom. Uma outra coisa que pode dificultar o game é a questão do combate corpo a corpo. Em Resident Evil 6, o combate corpo a corpo ele era muito livre. Então por isso que eu costumo comparar esse Resident Evil 2 Remake com Resident Evil 4, porque o combate corpo a corpo também está muito parecido com o do Resident Evil 4. Você apenas consegue atacar de maneira corpo a corpo se você usar a sua faca. Você não consegue dar chutes, você não consegue dar socos e nem nada do gênero. Nada de movimentos especiais, somente a sua faca e as suas armas. Se você não tiver isso, você provavelmente vai ser mordido por um zumbi. Ainda falando da sua faca, tem uma mecânica que eles aderiram do Resident Evil Remake, do Resident Evil Remake, exatamente. Que quando o zumbi ele te agarra, você consegue contra-atacar com a faca. E isso é uma coisa muito boa, bem interessante, inclusive. Porque assim, a gente obviamente não vai facilitar deixando o Leon um mestre no Kung Fu, mas a gente tem que trazer um pouquinho para a realidade. Se eu tenho uma faca e o zumbi me agarra, eu posso tentar contra-atacar com a faca. Isso é lógico. E uma coisa que eu gostei muito de ter visto nessa demo, sem sombra de dúvida, foram os puzzles.
tem puzzle pra tudo quanto é lado. Toda hora eu vi um cadeado que precisava de um código para ser aberto, ou então um cartão que a gente precisava colocar num armário para poder pegar a shotgun, como aconteceu na demo, ou então pegar um medalhão e encaixar na estátua do saguão principal da delegacia. Assim, eu gostei muito disso que eu vi. Uma coisa que eu honestamente não gostei foi essa reimaginação do saguão principal. Quando você entra no saguão principal, a sensação que você tem é de imensidão no jogo original. Cara, o que eu tô fazendo aqui? Olha o tamanho disso. Essa é a sensação que se tem, tanto que assim que você entra na delegacia, na RPD, Raccoon Police Department, você tem aquela câmera que para tudo e faz você observar o cenário. E no Resident Evil 2 Remake, por essa demo, eu senti que não teve isso, não teve essa pegada, esse primeiro contato de o que eu vou fazer agora, sabe? Tá muito mais destruído, tá muito mais escuro, tá um cenário, eu acho até que até de acordo com o apocalipse zumbi, mas assim, eu acho que tem certas coisas que elas precisam ser mantidas. Tem que ter uma reimaginação, sim, mas eu não acho que a gente pode fugir, tá? Eu só acho que tem certas coisas que precisam ser clássicas sempre. E eu acho que essa é uma das cenas que deveriam ter sido mantidas. A sala em si que deveria ter sido mantida, né? Do jeito que era original. Mas enfim, não tá ruim. Eu só tô sendo um pouquinho enjoado, digamos dessa forma. E já que eu falei mal de um aspecto do game que eu acho que deveria ter sido mantido como no clássico, agora vamos falar bem. Existem outros aspectos que foram mantidos. Não vamos julgar, não. Um aspecto que me chamou muita atenção foi o item box, que está presente. A gente pode citar a máquina de escrever, que também está presente. A gente também pode citar as ervas, que a gente pode combinar, a gente pode misturar, a gente pode usar ela individualmente para poder recuperar o nosso Life Gold. E também a gente tem o nosso inventário, que está no melhor estilo de Resident Evil 7, mas ainda assim é separado por slots, assim como em Resident Evil 7. Não tá igual ao Resident Evil 2. Eu acho que seria até clássico ter aquilo, mas não seria atual. Então eu até entendi isso que a Capcom fez. Deixou bem parecido com Resident Evil 7 e tá bem legal. Tá lá separado por slots, tudo bonitinho. O jogo pausa quando você entra e tem lá também a sua barra de life, né? Quando você abre o inventário, aparece lá a sua condição. Se você tá fine, se você tá em perigo, em danger, né? E assim sucessivamente. Eu acho que esse aspecto está muito bem feito. Esse aspecto está muito bem feito mesmo. E já que mencionamos Resident Evil 7, vale citar que esse game ele vai usar a mesma engine de Resident Evil 7, só que melhorada. Ou seja, nós vamos ter a nossa querida fotogrametria de volta. E por que eu estou tão empolgado com a fotogrametria? Porque a fotogrametria ela é uma tecnologia 3D, tá? Que a partir de um scan, ela faz com que você possa analisar uma foto e criar texturas e modelos em 3D só com essa análise, com esse escaneamento. E por isso que a gente tem expressões faciais tão boas em Resident Evil 7, porque foi a partir da fotogrametria que eles fizeram. Existem outros aspectos gráficos que eu gostei muito, como por exemplo a iluminação. Os efeitos de sombra estão muito bem feitos e as expressões faciais estão assim, magníficas. O Leon, ele demonstra estar com medo, sabe? No rosto dele a gente vê aquela expressão de novato, de quem não está entendendo nada e de que está com medo, mas precisa dar um jeito de sobreviver. Dos personagens feridos e tudo mais. E tem um detalhe que me chamou muito a atenção. Quando você é mordido, a marca fica em você. E isso é muito legal. E vale ressaltar também que o Leon interage a todo momento na história, reclamando do que está acontecendo, se perguntando como ele foi parar no meio dessa confusão, demonstrando medo, tudo isso em tempo real, tudo isso enquanto você joga. Eu sei que a gente está falando muito do Leon aqui, mas vale ressaltar uma coisa, a Claire também será uma personagem jogável, tá? E vai ter a própria campanha dela pra gente ter uma noção aí de como que tudo acontece a partir da perspectiva dela. A história da Claire também é bem legal e ela no Resident Evil 2, ela era uma personagem bem legal de ser jogada. Mesmo no Resident Evil 2, os dois personagens tinham particularidades, tá? A Claire, ela era menos resistente, mas ela era mais ágil. Ela tinha armas mais ágeis. O Leon, ele era mais forte, mas ele também era mais lento. E as armas deles correspondiam a isso, sabe? Tanto a arma da Claire como a arma do Leon correspondiam a esses aspectos. O Leon, ele, por exemplo, usava uma shotgun. A Claire não usava shotgun. E há também espaços para itens novos, ou nem tão novos assim. O novo que eu realmente gostei
foi a tábua de madeira. Essa tábua de madeira você pode usar para poder colocar em janelas, fazer barricadas em janelas. E aí, o que é que você vai poder fazer? Você vai basicamente impedir a entrada de um zumbi sacana pela janela. Então, seu problema vai estar resolvido. E também tem a pólvora. A pólvora não é tão nova assim, e a primeira aparição dela foi em Resident Evil 3. Para que a pólvora é usada? Para você poder fazer munição para as suas armas. E isso é uma coisa muito boa que incrementa ainda mais o fator de sobrevivência. Você precisa pensar como você vai usar. E agora um rumor que me chamou muito a atenção é que a Capcom, teoricamente, pode ter dito que se o game vender bem, a gente vai ter um possível remake de Resident Evil 3, o que é uma coisa muito boa, cara. E quais são as minhas expectativas pro remake de Resident Evil 2? Cara, são as melhores, de verdade. A gente tem um game que ele possui cenários estreitíssimos, zumbis que demoram muito a cair. Eu não quero nem ver o Licker, como é que ele tá, cara, porque no Resident Evil 2 ele já era bem chatinho, e no Resident Evil 2 Remake eu acredito que ele vai estar bem mais chato em função das novas mecânicas de jogabilidade, e eu tô bem ansioso para poder ver isso. Na demo eles não mostraram, parece que o Licker ele vai ter uma aparição de uma forma diferente, tá? Porque a gente passou na demo pelo cenário do Licker, onde ele deveria de fato estar presente, mas ele não aparece, ele não se faz presente. Então eu acredito que a gente vai ter aí uma nova aparição do Licker, né? Uma aparição de uma maneira bem diferente, e eu espero que melhor do que a do game original. Tem um elemento clássico que o produtor já deixou bem claro que vai acontecer, mas de uma maneira diferente também, que vai ser a luta contra o crocodilo, aquele crocodilo gigante que a gente enfrenta nos esgotos, né? Então eu tô bem ansioso para poder ver como é que esse game vai ficar. Eu tô muito curioso também para ver esse trabalho que a Capcom tá fazendo, e eu espero que seja um trabalho fenomenal para a gente poder ter aí mais games da série Resident Evil de terror de fato, de survival horror, sabe? Eu senti que esse game ele tá com uma pegada muito psicológica também, porque Resident Evil 2 original nunca teve cenários escuros, entende? E esse daqui tá com uma pegada muito escura e muitas das vezes nem tem inimigos. A gente ouve muitos sons. Eu reparei que quase não teve trilha sonora assim nos cenários. Então eu acredito que vai ser também aquela questão do medo do desconhecido, que é o verdadeiro medo. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que pode atacar a gente, mas a gente está com medo e não está acontecendo nada. O medo é do que pode acontecer. A gente cria possibilidades na nossa cabeça, e eu acho que isso é o legal. E toda essa atmosfera que Resident Evil 2 Remake está criando, né, conseguiu criar pelo menos na demo, eu acho que é bem válida para isso. Mas era basicamente isso que eu queria estar trazendo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí suas opiniões no campo dos comentários. Não se esqueçam de avaliar esse vídeo com gostei, porque isso é importante pra caramba e ajuda também no crescimento do canal. E não só isso, me sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para a gente poder continuar conversando sobre esse remake e os demais outros jogos que a gente vai ter aí também. E também sobre coisas do canal, e críticas, e sugestões, e ideias para vídeo e coisa do gênero. Vocês podem ficar à vontade, que esse espaço é literalmente de vocês. Beleza? Então, era basicamente isso. Não se esqueçam de se inscrever. Para quem não é inscrito ainda, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder absolutamente no canal. Para quem ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever para não perder absolutamente nada no canal, e ativa também o sininho de notificações, beleza? Era isso, galera. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo sem sombra de dúvida alguma.